A acentuação gráfica sempre causa muita dúvida e para isso o vídeo de hoje é para te ajudar com os casos especiais da acentuação gráfica. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E o assunto de hoje é sobre acentuação gráfica. Se você assistiu o vídeo anterior, onde eu trago todos os casos de acentuação regular, que são das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, a maneira como devemos fazer para identificar a sílaba mais forte, tá? Você volta, porque o vídeo tá aqui embaixo, eu vou deixar o link na descrição. Então, se você já assistiu a este vídeo, significa que você já sabe acentuar e falta só algumas regrinhas aí extras. E por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as regras extras das acentuações, né? Algumas regrinhas aí que saem e diferem um pouquinho do que nós temos, são os casos especiais de acentuação, que eles envolvem alguns casos de ditongo, alguns casos de hiato, alguns acentos diferenciais. Eu sei que muita coisa mudou depois do novo acordo ortográfico. Então, se você, por exemplo, foi alfabetizado ou alfabetizada antes do acordo ortográfico, significa que os casos especiais mexem um pouquinho aí com você e é preciso dar uma atençãozinha para eles. Então, bora lá para estudarmos os casos especiais de acentuação gráfica. Ó, um coração para acentuação. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês em relação a essa acentuação especial, ela é sobre os ditongos abertos que podem acontecer em palavras oxítonas ou palavras monossílabas, tá? Ambas as duas a gente consegue ter aí esse tipo de ditongo aberto. Para mostrar para vocês, eu tenho o ei, o el, o oi, tá? Bom, Chay, como identificar um ei, um el, um oi? Olha só, mês, tá? Palavra, por exemplo, mês. Eu tenho a ideia de ditongo, que a ideia de ditongo é quando eu separo as sílabas, tá? Elas não ficam juntas. Então, olha só. Aí a gente tem o quê? Mês, né? Faz um E grande e um I pequeno. Vocês percebam que a pronúncia do E é muito maior do que a pronúncia do I. Então, eu tenho, além de um crescimento nesse E, ainda tem um ditongo aberto na hora da minha pronúncia e da minha fala. Mesma coisa com coronés e a mesma coisa com céu. Tá vendo que ele sobe e depois ele desce. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu chamo de ditongo aberto e eu acentuo. Tem uma situaçãozinha muito característica na mudança do acordo ortográfico que fala assim, ó, heróico tinha acento, mas não vai ter mais, e herói continua. Então, quando eu digo assim, ó, olha só, heróico, não tem mais acento, mas em herói continua. Quando eu digo que herói continua, olha só, eu não tô me ligando com essa questão do ditongo aberto e do oi? Sim, é isso que eu acabo fazendo de referência aqui. Bom, heróico perdeu o acento, aí porque é uma questão do acordo ortográfico, olha só. Já faz outra situação, não é nem nas oxítonas e nem nas monossílabas. Lembrando que isso aqui faz respeito ao ox ou a mono. Beleza? Então, essa é a ideia número 1 aí que a gente tem sobre os casos especiais de acentuação. Se quiserem tirar um print, ó, momento print. Bom, já o caso 2 da acentuação, especial, é em relação aos, ó, vou passar um risco aqui pra vocês. É em relação ao hiato, tá? É em relação ao hiato. E vai falar sobre acentuar o U ou acentuar a letra I, tá? Bom, se eu colocar aqui pra vocês, ó, um exemplo com U. Sa, U, D. Um exemplo com I. Sa, I, da. Vocês conseguem lembrar pra mim o que é um hiato? Consegue? Olha só, o hiato é quando eu tenho duas letrinhas, duas vogais que elas se encontram, porém na divisão silábica elas têm que ficar separadas. Então eu não chamo isso de ditongo, né? Então olha aqui, se eu fosse separar isso, eu teria que separar aqui, né, ó. Se eu fosse separar aqui, teria que separar aqui. Vocês estão estranhando porque eu escrevi com a mão direita e agora, opa, com a minha caneta. Eu escrevi com a mão direita e depois eu escrevi com a mão esquerda, né? É porque eu sou ambidestra, eu consigo escrever com as duas. Então, olha só. Tanto U quanto o I vão ser acentuados, né? Se a gente tiver essa ideia de hiato em U ou hiato em I. E aí, o exemplo disso
saída, olha aqui, e saúde, olha só. Mas é muito importante lembrar que o hiato, tá? Eu vou ter as letras U ou a letra I separada das demais vogais na hora da divisão silábica. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, o terceiro caso especial das acentuações gráficas é, por exemplo, o verbo ter, né? Verbo ter e verbo vir, ó. O verbo ter e o verbo vir. Eles têm acentos diferenciais na hora da conjugação. Bom, a gente tem a ideia do tem acentuado e o tem não acentuado, do vem acentuado e o do vem não acentuado. E, então, se eu digo assim, né? Tem ou tem. Um tem acento, outro não tem. O vem e o... Opa! E o vem. Um tem acento, o outro não tem. Vocês lembram, chutam qual é a diferença entre um e o outro? Tem, vem sem acento é no singular e tem, vem com acento é no plural. Então, eu digo assim, ó, eles vêm, eles têm ou eles vêm, eles ou elas, tá? Então, quando eu vou acentuar aqui a questão do tem e do vem, é só se eu tenho plural. Se eu tenho singular, eu fico com vem ou tem sem o acento, beleza? Isso é um caso de acentuação já diferencial, digamos assim. Não é diferencial por não ser diferença de significado, mas é um diferencial para sujeito. Bom, já o último caso de acentuação, e aí realmente as acentuações diferenciais que a gente vai ter, eu coloquei aqui para vocês, que é a ideia assim, ó. Aí, lembra de uma coisa. Aqui eu falei que eu tenho um acento diferencial, mas ele é para o sujeito. E aqui eu tenho um acento diferencial no significado, tá? Então, eu tenho por de verbo e o por de eu vou pôr aqui, tá? De preposição. Aqui eu tenho pode, de poder, e aqui eu tenho pode. Então, tempos de conjugação diferente. Aqui eu tenho forma, tá? E aqui eu tenho forma. Agora, uma observação bem legal para vocês é que algumas palavras que antes utilizavam a acentuação para diferenciar perderam os seus acentos, que são elas. Para ou para, que uma antes tinha o acento e agora nenhuma das suas tem. Pela ou pelas, que antes tinha a diferença entre pelo e pela, não tem mais. Polo e polos, também não tem mais a diferenciação. E por fim, pera ou pera, também não tem mais essa diferença gráfica, muda só a ideia, e aí você tem que partir pela ideia. Vamos revisar então para não esquecer mais as acentuações gráficas diferenciadas? Olha só, lembra que ditongos abertos em si, ei, eu ou oi, são acentuados, heróico tinha acento, mas não vai ter mais. Em herói, continua. Depois, hiato, quando eu tenho vogais juntas, mas na hora da separação, da divisão silábica, elas ficam separadas, e aí eu acento U ou I, acentuo, acento. Eu coloco o acento no U ou no I, e depois, por fim, a gente tem o T e o vir, que são verbos que quando muda o sujeito para plural, eles levam a acentuação no tem e no vem. E aí, a última ideia é os acentos diferenciais, por verbo, por preposição, por de verbo, pode, outra conjugação do verbo poder, forma aí, forma que também tem os seus acentos aí. Aqui é facultativo, pode usar com acento ou sem acento, beleza? Combinado? Pessoal, espero que tenham gostado de mais uma aulinha aí sobre a acentuação gráfica. Não deixem de ver a primeira aula, onde você vai ter um panorama melhor sobre a questão da divisão silábica e a questão das sílabas mais fortes. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixa sua dúvida também se você tiver alguma dúvida aqui pra mim, tá bom?